você pudesse escolher qualquer pessoa para você tomar um café de 1 hora, quem que você escolheria? Bem-vindo a mais um Café Cash. Estou muito feliz que eu tô com um parceiraço de mercado aqui hoje, cara que eu admiro, já fizemos negócio juntos. Antes de mais nada, curta, se inscreva, compartilhe, manda comentário. Você que está acompanhando. Esse é o 40º? Episódio 41, 41º. Então, estamos longe já fomos longe já. Então, se você não se inscreveu, se inscreva. Lembrando que agora o Café Cash ele é um oferecimento da Catena, que é a nossa escola para corretores, né? Então, se você não conhece a Catena, lembre de clicar no link da descrição. Tô com o Renato aqui. Renato, eu só te conheço por Renato Housing Investimentos. Renato Housing. Ficou esse nome. Meu celular tá Renato Housing. Legal. Que bom, né? Ainda bem que pegou, né? Consolidou. Uma honra te receber, cara. Você, a gente coloca nos dedos da mão quem é parceiro bom, quem é bom, quem é ético, quem trabalha direito e principalmente quem se provou ao longo do tempo. Você já tem mais de 20 anos de mercado, não tem, né? Cara, eu vou fazer 24 anos de mercado. Meu Deus, eu sou um neném, tem o dobro de período que eu. Bem-vindo. Obrigado, Lucas. Eu até te agradeço aí pelo convite, né? Acho que assisti assim, alguns episódios, até acompanhado o seu trabalho aí. Cara, eu acho bacana e parabéns pela iniciativa, né? Por estar produzindo isso, né? Porque essa questão de podcast, isso agora vai dominar o mundo, né? Legal. Já né? dominou. Já dominou. Já tá aí, real, né? Com certeza. Renatão, bora começar do começo. A história é legal, é longa, tem muita coisa para contar. Você é de Goiânia, amigo? Cara, eu sou da capital do mundo, né? Chama-se Firminópolis. Você já ouviu falar? É do mundo mesmo. Já viu falar? Já ouvi falar de Firminópolis. É o seguinte, Firminópolis é uma cidade do interior de Goiás. Se você for visitar, assim, já vou dizer para você, vai pisando no freio, porque pode acontecer de você passar e não ver, tá certo? Acontece. Ela é estreita, é uma cidade comprida. Então, quando você passa na rodovia, ela é estreitinha, mas é comprida. Você já passa por ela mesmo. Diretão, nem vê. E você cresceu lá, Renatão? Cresci lá, fiquei lá até 15 anos. Cheguei aqui 15 anos, com 15 anos em Goiânia. Como é que era a infância do interior nessa época? Cara, era tudo difícil, né? Você assistia desenho, sabe desenho animado? Sei. Antigamente chamava bichinho. Assistia bichinho. Você assistia o Snoopy quando você vinha nas casas do primo aqui em Goiânia, entendeu? É outra estrutura, lá era outra coisa, estilingue, pescar traíra, ir pro córrego, essas coisas de menino de fazenda mesmo. Isso é bom. Você morava na fazenda? Não morava na cidade, mas era cidadezinha de 5, 6 mil habitantes, quer dizer, é fazenda praticamente. Né? Legal demais. E aí você veio para Goiânia com 15 anos? 15 anos, cara. Por que a família fez esse movimento? Cara, tinha parte da família que já era daqui de Goiânia e tal, e minha mãe estava sozinha lá, as irmãs aqui, meu pai resolveu vir, foi ótimo para mim. Foi difícil para ele, né? Para mim, para os meus irmãos, foram ótimos. Eu tenho 2 irmãs. E teve muita dificuldade quando você chegou, Renato? Demais, escola, conhecimento das coisas, entrosar com a galera. Numa fase que pro adolescente é difícil, hein, velho? 14, 15 anos, né? Pro homem é difícil essa fase ali. Como é que foi essa integração? Porque é o seguinte, cara, eu fui um adolescente, assim, que eu sempre tive esse negócio de trabalhar, sabe? Eu queria trabalhar, cara, Eu queria, assim, eu sonhava com isso, pensava nisso o dia inteiro. Eu queria trabalhar de alguma coisa. Que legal. Sabe? Então, pra gente, eu sou da década de 70, né, cara? Então é outra década, né? Então, assim, outra geração. Minha filha fica brava comigo quando eu falo esse negócio de geração, ela fica brava. Mas, assim, eu queria trabalhar e vi em Goiânia essa possibilidade, né? De essa amplitude de empresas e tal. E foi difícil, mas foi muito bom para mim. E hoje em dia, falar com o moleque trabalhar com 14, 15 anos é... Aí ele nem pode, né, cara? Pode a lei mais. não permite ele fazer isso, infelizmente, mas eu acho que deveria, né? E você conseguiu arrumar um emprego? Eu trabalhei de tudo, cara, nessa vida. Eu trabalhei de engraxate, trabalhei de vender picolé, trabalhei de taxista. Trabalhei de tudo, cara. Trabalhei demais, muito mesmo. Demais não, né? Trabalhei muito, assim, trabalhei. Na verdade, é o que eu queria fazer. E que tanto que foi bom pra você, cara? Foi Desde cedo maravilhoso. começou essa lida aí. Foi maravilhoso, né? Assim, a gente era uma família muito humilde. Minha mãe é merendeira de colégio e meu pai era vigilante de banco. Então, assim, eu, para ter as coisas, a gente já tinha aquela perspectiva de trabalho, né? Eu queria trabalhar. Para comprar as coisas, comprar uma bicicleta, comprar roupa.
é isso aí. Eu tinha que fazer isso. O que foi a primeira aquisição que você fez com o seu dinheiro? Cara, a primeira aquisição... uma roupa. Eu comprei, cara, eu fui assim, eu lembro que eu engraxei. Você lembra da Cachego? Lembro. Banco Cachego? Que foi absorvido pelo... Eu acho que foi pelo BEG, não sei. Caixa Econômica do Estado de Goiás, que era um banco. E ele tinha um cofre que dava para criança. Um cofrinho de papelão ali, você ia colocando as moedas ali. Cara, eu enchi um cofre desse engraxando. Certo. Quando inteirou assim um determinado tempo ali, mãe, vamos abrir o cofre? Aí eu falei, vamos. Aí eu falei assim, meu filho, dá para comprar uma calça, uma camisa e um tênis. Que legal, cara. Cara, e nós fomos lá em São Luís, que era a cidade mais próxima, e compramos essa roupa. Ah, isso foi em Firminópolis ainda. Em Firminópolis ainda. Ah, que legal, cara. E aí, a sensação boa? Nossa, cara, até hoje eu penso nisso, né? Até hoje eu penso nisso. Então, é muito bom. E é o valor que eu tenho, que eu passo para os meus filhos, que eu fico torrando a paciência deles. Cara, trabalhar. É o que eu sei fazer, cara. E que você carrega até hoje, que você é um cara hiper trabalhador, né? Cara, tá sempre online, sempre ativo. Cara. Então, assim, eu sou meio inquieto, né? Sou meio inquietão. Eu já levanto ali, pegando o telefone, já fazendo e tudo. Quando o telefone não toca, quando o WhatsApp não acontece, eu fico, assim, impulsionando, querendo fazer alguma coisa para a coisa acontecer. Isso eu acho que é um pouco de, hoje é chamado de... Workaholic? Ansiedade. Ansiedade. É ansiedade. Mas é uma ansiedade pro bem. Isso é bom. E aí você vem para Goiânia, você começa a trabalhar aqui já da cidade? O que você apronta aqui quando você vem? Cheguei para cá, a gente foi trabalhei como engraxate, assim, mas foi bem rapidinho. Aí meu primeiro emprego de carteira assinada foi na Pepsi. Você estudava ainda nessa época? Estudava. Gostava de escola? Nada, cara. Nada. Não conseguia ler, assim, não tinha aquele hábito de leitura, né? Igual eu tô te falando, meu negócio era... Eu queria trabalhar, eu queria fazer, né? Então, assim, não tinha muita paciência com escola, trabalhos de escola, leituras, né? Não tinha muitas essas coisas. E aí, eu fui trabalhar na Pepsi, que é Refrigerantes Imperial. Aí eu achei bacana demais, porque lá tinha um uniforme. Porra, um moleque de 16 com uniforme, né? Uniforme, tinha um coturno, uniforme, tá? Achei aquilo ali o máximo. Legal. Depois eu saí, fui trabalhar na Autopeças e tal. Aí uma empresa que eu fiquei mais tempo dessa época foi na Rei Drogas. Certo. A Rei Drogas era uma empresa aqui em Goiânia de medicamentos e tal. Lá eu fiquei 4 anos. Bacana. Aprendi muita coisa até hoje. Eu tenho amigos dessa época, né? Entrei com 17, saí com 19, 20 anos por aí. E aí de lá você já foi virar corretor? Não, aí eu tenho um negócio engraçado, cara, que eu tentei ser corretor, mas não tinha o 2º grau à época, sabe? Não tinha o Cresce. Certo. É uma tia da minha esposa que já era corretora e tal. Então não deu certo. Esse negócio não deu certo. Então eu tive eu falo que foi Deus que falou comigo, né? Falou assim, ó, cara, para com isso, vai resolver sua vida, depois você volta. Beleza. Esqueci de negócio de corretagem e fui mexer com outras coisas, fui trabalhar de táxi, fui trabalhar em outras coisas. Quando eu terminei o 2º grau, é incrível. Até liguei para minha esposa, até mandar um abraço para ela, que era uma pessoa que, assim, se eu falasse, amor, vamos para Marte, ela Parceira. fala, bora! Então, assim, ela é maravilhosa na minha vida, né? Então, quando eu terminei o 2º grau, veio uma voz. Você lembra quando eu te disse? Até arrepio, cara. Falei assim, liguei para ela, assim, agoniado, né? Falei assim, amor, vou fazer o curso de corretor. Como ela me apoia em tudo, ela poderia ter falado, você vai gastar dinheiro com isso de novo? Ela falou, não, faz. Cara, eu fiz isso em cima dessa palavra, sabe? E aí deu certo. Nesse momento você estava com que idade? Acho que eu estava com 22. Você casou com ela quando? Com 20. Muito novo. Cara, um garoto. Casou bem novo. Pô, minha filha tem 25. Mais Legal, velha. Cara. Engravidou depois que vocês casaram antes? Sim, depois. Ah, legal demais, cara. Foi casamento mesmo, né? Foi escolhida.
Eu e a Lara, nós casamos assim em 30 dias, né? Aí todo mundo achou que ela tava grávida. Ela tá grávida. Eu falei, não, foi porque era pra ser rápido logo, queria casar logo. É, o cara que tem a decisão, né, cara? Tem a decisão. Eu queria, já fiz um bravo essa vida, cara, que eu tinha que... Muito legal, cara. E hoje em dia tá raro, porque os molecada tá tudo frouxa. Quando eu pensava na minha casa, eu pensava na minha casa como ela é hoje. Assim, é um garoto pensando... Que bacana. Eu olhava a casa assim, pensava assim, como é que vai ser quando eu for casar? Eu já sabia que seria assim, eu tinha mais ou menos uma ideia, né? O pessoal fala tanto hoje em dia de visualização, né? Você visualizar, pensar sobre. Mas assim, não era nem mentalizando para poder fazer, não. Eu acho que assim, era coisa de menino mesmo, né? Que eu olhava assim, pensava, né? Falei assim, pô, uma casa tem que ser uma casa boa, né? Um carro tem que ser um carro, né? Eu pensava nessas coisas. Bacana demais. É. E como é que foi seu começo como corretor, cara? Você entrou com grana, com networking, quebrado? Cara, eu entrei com déficit, né? Financeiro absurdo, né? Entrou Terrível. devendo? Oh, pô, todo mundo, né? E aí, cara, eu tenho um colégio chamado Moisés Santana, né? É. Então aí nós fizemos o curso, era presencial, um ano e meio, né? É. Hoje em dia é muito mais fácil, então, segunda a sexta. Caraca. Prova. Caraca. Tinha as férias medianas, um ano e meio. Era uma formação mesmo, então. E aí, nesse meio tempo, você já podia começar a trabalhar como estagiário? Você podia ser estagiário. Aí, o seguinte, eu não sabia para onde eu ia, né, cara? Então, aí tinha um menino lá na sala, um garoto, que estava fazendo o curso também, e o pai dele tinha um escritório, chamava União Imóveis, de Omário. Nessa época já tinha as grandes aqui de Goiânia? Tinha, cara, tinha a Urbis, tinha a Adão. A Adão não era como ela é hoje, né? Mas a forte aqui era Tropical. A Urbis era aluguel só nessa época. Mais aluguel. A Tropical era muito forte, né? Fortíssima, fortíssima. Foi Paulinha. Depois que ela virou BR Brokers, Brasil Brokers? Bem antes. Nessa época era Tropical. Mas antes já era muito grande, né, cara? Era grande, tinha 8 agências, 6 agências, não sei. Nossa, nessa época. Então, eu fui pro loteamento, né? Então, eu cheguei no loteamento ali. Loteamento é aquele negócio, tirar a proposta ali e tal. Cara, e assim, esse momento assim foi um momento muito difícil, né? Porque... Você quer que eu conte para você como é que foi minha primeira venda? Por favor. Então, beleza. Depois de 6 meses, inclusive quem está começando aí, está vendo às vezes o programa, 6 meses, cara. Demorou 6 meses? Né? 6 meses. Precisando vender. E em casa? Minha esposa trabalha, né? Então, assim, ela tinha assim, aquela questão da despesinha ali, do dia a dia, ela tinha, mas tinha necessidade, né, cara? Tinha que fazer as coisas, né? Então, ela ajudou muito nesse momento e tudo. Beleza, aí, tô no plantão, chega um cliente. Não sei esses lotes. Eu mostrei o lote para ele. Me serve. Só que eu não tenho cheque, não tenho dinheiro. Aí eu peguei e lembrei, né? Posso fazer uma promissória? Eu falei, pode, cara. Promissória. Então preenchi a entrada. Você foi articulado ainda, então, porque pensou, não. Não, mas assim, para loteamento à época, ainda existia esses negócios. Sabe aquela amarelinha? Sei. Eu já usei, cara. Você já usou? Já usei. Então, era aquela... Aí depois que terminei tudo, aquele palpitando, coração batendo, né? O primeiro nem passou dinheiro, pela né, cabeça cara? como é que seria receber essa promissória. Não sabia, né, cara? Liguei pro dono. O cara saiu louco de Campinas e foi para lá, pro loteamento, lá na região norte de Goiânia. Chegando lá. Parabéns, vendeu, então. Falei, vendi, cara, vendi. Então deixa eu ver a venda. Quando eu tirei a venda promissória, ele falou, não, você tem que pegar o dinheiro da imobiliária. Cadê o dinheiro da imobiliária? Da entrada. Aí não tinha, quer dizer, não foi venda. Não foi venda. Não teve negócio. Não teve negócio. Aí liguei pro cara. Então, primeira decepção, pô. E o cara não deu sequência. Não deu porque não tinha dinheiro e tal. Então, assim, a primeira venda foi falha, né? A primeira venda já caiu. Já caiu. Mas logo em seguida, Deus abençoou que veio outra pessoa e tal, comprou, mas você já tinha cheque, já foi diferente, foi rápido. Já. Foi rápido. E loteamento também. Sempre loteamento. Como é que era o trabalho de loteamento nessa época? Loteamento, então? Lucas, era o seguinte, você tinha geralmente... Nos loteamentos à época, não sei como é que funciona hoje, eu estou um pouco afastado dessa parte, né, de loteamento, mas tinha ali uma casa da fazenda antiga que ali fazia o stand de vendas, né? Então era plantão, você ficava ali com seus amigos ali, 3, 4 parceiros ali, cada um atendia por vez. Não existia celular.
Não existia. Não sei nem quando é que começou o celular, mas não tinha. Era muito difícil. Era bip na época. Aquele... Era pager? Eu Mas sei. logo veio o celular, né? Aham. Entendeu? Mas era caríssimo também, né? Não, era inacessível, cara. Inacessível. E aí tenda e tal, ficava lá esperando. Tenda ficava lá, né? Tal. Aí participei, teve alguns lançamentos, dei uma melhoradinha, uma capitalizada e tal. Não, beleza. e aí a primeira venda que deu certo, cara, não só pelo dinheiro que entrou no bolso, que dá uma aliviada e tudo, mas que tanto que ela é importante para quebrar o paradigma na cabeça do cara que ficou. Eu não passei por isso, que eu vendi no primeiro mês, né? Mas não é porque eu sou bonzão, não, dei sorte, Claro, cada um tem efetivamente, né? desenho. Mas, cara, você ficou 6 meses sem vender, velho. Eu imagino que você, durante esse tempo, teve dúvida, quis desistir. Como é que era a pressão de outras pessoas? Como é que foi esse cenário e como é que essa venda quebrou tudo isso, entendeu? Não, o negócio funciona, é possível. Lucas, cara, eu acho que... Você lembra que eu te falei do inimigo? Aham. O seu inimigo é você mesmo. Eu era o meu maior inimigo. Quem me acusava era eu mesmo. Quem falava que eu era incapaz era eu mesmo. Cobrança interna. Por mais que alguém achasse, que olhasse para mim e falasse, poxa, coitado desse rapaz, ele não vai dar conta de vender. Mas não falava, ninguém fala isso para você. Né? Mas eu era o inimigo. Né? Então, quando eu fiz essa primeira venda que deu certo, aquele ali lavou a alma. Legal, velho. Aquele ali mostrou, que consolidou, né? E então aquele ali consolidou a minha profissão. Eu comecei a fazer algumas vendas e tal. Nessa União Imóveis. Depois eu fui para a Tropical. Certo. A Tropical já era estruturada. Então Processo, já existia sistema. agências, né? Você já tinha que ter uma roupa um pouco melhor para ir. E era loteamento também. Tinha revenda, tinha aluguel, tinha loteamento. Eu fiquei no loteamento. Então passava cedo, tal. Aí nesse momento eu comecei a fazer o curso de Ciências Imobiliárias na Universidade Estadual de Goiás, Certo. que era um curso que tinha, não sei se continua tendo. Muito bem. Ainda tem. Ainda tem? Beleza. Eu fiz esse curso, fiz algum network ali. E aí, na Tropical, eu fiquei vendo as coisas, né? Essa questão de sistema. E ficava sempre flertando com a equipe de revenda, que eram os caras mais remunerados, eram os caras que andavam mais Faziam as vendas maiores. maiores, né? Na Aldeia do Vale. Os caras vendiam... Quanto que era uma casa na Aldeia do Vale nessa época? Ai, cara, não faço ideia. Isso tem muito tempo, hein? Tem muito tempo. Isso foi 2000, né? Aham. 2000. Era menos de 1 milhão. Muito menos. Nossa, Se falava em, sei lá, em 500 mil. Nossa. Por aí. Bom, e aí, só que o mercado não era esse que nós temos hoje, né? Diferente. É diferente. Então, Lucas, nesses loteamentos, assim, veio novamente aquela inquietação. Cara, você tem que trabalhar com negócio caro. Então, eu ficava vendo o pessoal na época tinha o pessoal da Apollo, né? A própria Tropical, os caras que trabalhavam com a Aldeia do Vale, era diferente. Lançou em Goiânia o Alphaville. Eu não participei do lançamento e tal, né? Então eu tive aquele desenho. Então deu um start. Eu falei assim, eu preciso trabalhar com o Alphaville. Isso era 2000, ano 2000. O stand de venda é onde é o Alpha Mall. E havia nessa época aí que você decidiu ainda um certo receio dos clientes comprarem lá, né? Tinha, cara, porque não havia necessidade de comprar. Depois e assim, o cara mora em condomínio fechado, tem que passar por uma portaria. O cara sentava na porta de casa aqui no setor sul tranquilo, não tinha esse negócio. Ué. Era tranquilo, não era necessidade. Mas, assim, eles vieram fortes, né, e tal. Então, cara, quando eu peguei, entrei no Alphaville. O gerente, André Macedo, maravilhoso. O cara era... Legal. Cultura paulista, né? O corretor estava na mesa, você não podia falar com outro corretor. Não podia pôr jornal em cima da mesa. Se colocasse jornal em cima da mesa, te mandava embora. Que isso, cara. Era postura. Postura, certo? E aí, cara, eu quase que eu afundei de novo, né? Não consegui vender. Era nova cultura, outro produto, outro feeling. Então, assim, eu não era do tamanho do cliente ainda, né? E aí foi, cara, trabalhando, tentando, e eu consegui estabelecer algumas parcerias com os colegas e
Fui na revenda ali, fazendo, vendendo lançamento também. Os amigos, né? Valéria, o Cleito da época, o pessoal que trabalhava. A Valéria que tá no Metropolitan? A Valéria é a Valéria Manso? Manso. Ah, ela é muito antiga de Ela mercado, é hein? maravilhosa, cara. Ela Muito veio do antiga. Citibank, né? Cara, eu nunca fiz negócio com a Valéria e eu nunca tive nem contato com ela pra falar de negócio. Ela era do Citibank, então ela assim, é uma pessoa extremamente Bem demais, é uma pessoa absurda, bem né? relacionada, É, muito bem relacionada. né, e tal. Muito bem. Inclusive eu tenho uma historinha para contar desse negócio de conexões. Legal. Aí, um belo dia eu tô no plantão, Lucas, eu já tinha estabelecido lá, tava conseguindo vender, negociar, tava vendendo Vendendo algo, produtos maiores, mais vendendo caros? lote, né, no Alphaville. Ah, bacana. Já É, era o valor mesmo. da Lá construtora, lançou- da lá construtora. é 100 e poucos mil na época, Ah, não né? faço ideia, cara, é muitos anos. Você conhece a Ivone? Conheço. A Ivone falou pra mim que comprou... Não posso falar, né? Porque Ah, vai falar valor, mas vai né? depreciar. Não posso falar, né? Porque é um negócio pessoal dela. Mas enfim. Mas um lote, cara, eu acredito que um lote 600 metros à época, eu acho que era coisa de R$60 o metro quadrado. Loucura, hein? Por aí. Nossa, Mais ou meu menos Deus do isso. céu. Mas assim, era inacessível, né? É. Para muita gente. Aham. Você fala 60, você fala hoje, mas é barato É porque hoje. eu sei, né? Que tem a correção da inflação É. e tudo mais, né? Então, quando eu consegui me estabelecer, um belo dia eu tô no stand do Alphaville, não podia ler jornal, né? Então lia debaixo da mesa. Precisa-se corretores. Regime CLT. Diferente, é. Diferente. Falei, cara, eu vou ligar nesse negócio aqui. Liguei. Era uma agência de recrutamento. E aí é o seguinte, a proposta era o seguinte, você fazer os testes, tal. Aqueles testes psicológicos e tal. E não falou quem era o contratante. Que Eu interessante, achei que cara. tinha uns 30 pessoas na sala. Tá? E aí chegou um cara, um dos candidatos, qual que é a empresa? A pessoa falou assim, não podemos revelar nesse momento quem é a empresa. Então era um Mas e se headhunter for a mesmo. empresa que eu estou trabalhando? Não me interessa. Achei interessante assim a postura. Foi embora, né? Beleza. Cara, quando foi quinta-feira, fazia os testes, né? Quando foi quinta-feira, era o dia da redação. Eu comecei a fazer a redação e eu estava no meio de um negócio. E o telefone não parava. E eu atendendo esse cliente, conversando e atendendo. Quando chegou quase no meio da redação, não consegui fazer redação. Eu falei assim, estou me desclassificando. Entreguei para a menina. Pode atender o cliente e tal. E fui embora. Nossa. Passou 5 dias. Para mim, eu já estou indo voltando Eliminado. para casa. Ela ligou. Falou assim, é o senhor Renato? Assim, o senhor não vai vir terminar a sua redação? Já esperando. Eu falei assim, mas eu estou reprovado. Ele falou, não, pode vir. Olha. Aí eu voltei lá, terminei a redação. No outro dia já marcou com os diretores da FGR. Ah, que legal. Isso era 2003. Legal essa estratégia que eles tiveram de início, hein? Diferente. Só que a equipe, à época, tinha 7 pessoas. Sabe o que é isso, cara? 7 pessoas para vender jardins em Goiânia? Que sonho, hein, bicho? Cara, é um sonho. CLT, Que sonho, carteira Renatão. assinada, férias, 13º, FGTS. Nossa, cara, que sonho isso Nossa, cara. Pô, aí. me Vocês levou. trabalharam quantos condomínios assim? Cara, Mônaco, Milão, Munique. Você já vai com a expertise de Alphaville, né? já tinha pego ali alguma Nossa, coisa, Renato, né? Deus foi bom, hein, bicho? Cara, então aí deu uma arribada, né? Eu imagino, porque pensa, velho. A mesma história que o seu Luiz Roberto da Urbs me contou, que ele lançava o prédio sozinho da Encol, Exatamente. vendia tudo. Cara, é fantástico esse movimento. E assim, Era cara, quem? Você? Era eu, depois entrou o Juliano Benetti, tinha uma corretora maravilhosa, chamava Leoni. Fantástica. Juliano eu ela. conheço. Juliano Benetti. O João Marques, ele tinha já tinha escritório. Não conheço. O João Marques tem uma empresa chamada Open Marketing. Maravilhoso ele também. Não conheço, cara. Quem mais, hein, cara? Eram esses aí. Tinha uma corretora chamada Reginaldo Rio. tava nessa época? O Reginaldo trabalhava com o Tadeu. Tadeuzinho, sabe o Ah, Tadeu? Tadeu Traz França. o Tadeu aqui, cara. Tadeu é fantástico. Putz, eu sou legal fã de do trazer Tadeu. ele, Traz né? ele Vou aqui. chamar ele. Traz ele aqui. Ele ali é uma chamar enciclopédia. O cara é Nossa, ele tem fantástico, história, cara. maravilhoso. Então, o Tadeu trabalhava com revenda à época. O Reginaldo era gerente dele. Só que aí o Reginaldo saiu, parece que o Reginaldo também começou a trabalhar como PJ. Eu fui de 2003 a 2010 como funcionário. Cara, fantástico, hein? 2010 nós viramos PJ. Aí, depois de termos a gente ter montado a empresa, virou PJ, logo em seguida
nós nos desligamos e eu virei sócio do Juliano Benetti, montamos a Quântica. Trabalhamos um ano na Quântica, juntos. Foi quando o Leandro trabalhou comigo, da MyBroker. Legal. Aí nós separamos e eu montei a Housing. Então a Housing foi criada em 2011. 2011. É. Cara, aí eu sempre com essa ideia de revenda, né? Eu queria também, porque eu acho que a revenda, Lucas, ela é... Você já tinha mudado para o Atenas? Eu fui para Atenas depois do Munique, né? Munique deu uma elevada e pá, eu comprei a casa na Atenas. Então, o que acontece? Eu tinha a cabeça voltada para revenda. Você vendeu quantos lotes no Munique quando lançou? 12, né? Na primeira paulada. Só de cara. Cara, foi muito bom, né? É muito legal. Era bom, cara. isso era bom demais, cara. Era muito bom, né? Assim, era a Você venda pegou tudo ali, cara? Verona, Valência? Tudo. Nossa, velho, que legal. Você fez aquela região ali. Então assim, não tinha nada, não tinha Alfamol, não tinha nada. Então, Valência, Verona, Milão. Só não Paris e Atenas, que eu cheguei assim um pouquinho depois do lançamento, né? Mas assim, pegava revenda. Esse é que é o negócio. Revenda. Mas não tinha sido entregue o empreendimento ainda. Moral da história, eu tinha a cabeça voltada para revenda, sabe, cara? Entendi. Eu achava que a revenda é perene. Eterno, constante. E o lançamento, ele dá aquele boom, mas depois ele estaciona, né? E as estratégias do lançamento, para como você vai se portar em um lançamento, aquilo me desgastava muito. Hoje, conhecendo um pouco, eu não vejo combinando nada com vocês a estratégia de lançamento. Não tem nada a ver com você. Então, cara, daí vem uma história legal que eu estava querendo falar na questão das conexões. Você assistiu Avatar? Eu nunca assisti esse filme. Você nunca assistiu Avatar? Cara. Nunca. Pecado. Eu sou um cara que não... Eu acabo não assistindo tanto esses filmes de... Como é que chama? Inteligência artificial? Ficção científica? Eu também não tenho muita paciência, mas esse é um filme bacana para você assistir. Então é o seguinte, o cara tá num mundo paralelo, só vai resumir para você. Então chega uma hora lá que eles são guerreiros. Tá? Certo. E aí tinha uns uns animais alados enormes que eles voavam nesses animais. E o Avatar tem uma trança. Certo. E o animal também tem. E ele tinha que capturar esse animal, conquistar o animal. Ele ia chegar, o animal morder, e ele ia morder nele. Mas ele pegava o animal que ele deixava, ele colocava a trança, e as tranças uniam, e ele se conectava. Aí aquele animal virava dele, ele suviava, o animal vinha para ele montar e voar, sabe? É coisa louca, maravilhosa. Cara, o mercado de revenda é exatamente isso. Conexões. Não é todo mundo que você vai conseguir conectar. Realmente. Não é todo mundo que serve para que você se conecte. E não é todo mundo que vai aceitar que você se conecte com ela. Então, a conexão, para mim, é algo mágico no mercado. Se me perguntasse, uma pessoa que estivesse iniciando, me perguntasse, eu iria falar, cara, tente estabelecer uma rede de conexões, que para mim é o maior desafio. E principalmente, o corretor, ele olha conexão só com o cliente, né? E na verdade é com outros corretores, né? Não é. Porque o cliente você vai vender para ele, ele vai embora. É. E o corretor está contigo. A hora que você não tem a mercadoria, ele tem. É. Na hora que você tem a mercadoria, ele tem um cliente. É verdade. Então, assim, é extremamente importante, né? Isso. Ontem eu estava conversando com uma profissional e olha essa história, depois eu te falo quem é, mas eu acho que você vai saber até de cara, porque é uma figura bem carimbadinha aí nos condomínios. O profissional pediu nos grupos de corretor, né? E tem que saber usar grupo de corretor, cara. Mas enfim, pediu um produto muito específico, que é terreno na frente do lago no Alphaville. Cara, nossa, não precisa pedir isso no grupo. Isso aí são 2, 3, 4 pessoas que têm acesso. Mas pediu. Eu falei com ela e uma segunda profissional conhecida nos condomínios foi falar com ela também. Essa segunda profissional é conhecida pela falta de ética, é o histórico dela, pelo mau caratismo, por enganar corretores, por baixar comissão. É um histórico horroroso. Chamou ela, Renatão. Eu tenho. Qual que é o nome do seu cliente? Do nada.
E a menina é inocente, trabalha lançamento, não sabe, é outra expertise e tudo mais. Passou o nome. Não, esse aí eu já conheço. E desligou. Foi atrás do cliente dela. Ofereceu um terreno em parceria com outro corretor que eu também conheço. Venderam agora pro cara. Venderam e a menina ficou de fora. Ficou de fora. Passou literalmente para trás mesmo. Passou literalmente. Pegou o nome do cliente, foi lá e vendeu diretamente pro cara. Negócio de mais de 5 milhões. Né? Bem relevante, né? Inclusive. Aí eu quero até aproveitar, porque você é um cara que tem mais de 20 anos de mercado. Essa profissional, eu acho que ela tem mais de 10 anos de mercado, cara. Tá sempre ali. E eu tava nessa conversa esses dias com outros corretores falando, cara, o profissional antiético, né? Aí um deles falou assim, não, uma hora a casa cai e para. Aí eu parei para pensar, velho, porque eu tô há bem menos tempo que você, né? 12 anos agora. Todos os picaretas da época que eu entrei estão aí. E vendem. E tem negócio e tudo mais. A impressão que eu tenho é que não, que os caras vão continuar aí, vão continuar vendendo, porque sempre tem um corretor novo, sempre tem um cliente novo, e o cliente não quer saber, ele quer comprar, fazer o negócio dele, o cara continua faturando. A pergunta que eu te faço é o seguinte, esse cara tem clientes sólidos que confia plenamente nele? Eu falei para o meu filho quer ser corretor, sabe? Eu falei para ele, falei assim, João, não existe gente bobo. Você pode passar para trás uma pessoa, mas é só uma vez. Se eu tivesse... O primeiro negócio que nós fizemos, né, Lucas? Se eu tivesse passado você para trás, eu tenho certeza que por você ser essa pessoa polida, talvez você iria reclamar, mas você não iria passar daí. Mas em contrapartida, com certeza, quando você atendesse, visse no seu telefone que o Renato está te ligando para fazer uma parceria, você não ia atender. Nem atendo. Tá certo? Então, ou seja, eu usei da sua boa fé e passei você para trás uma vez. Só que a barriga não dói só uma vez. Daqui a pouco eu preciso de um imóvel que você está anunciando, você não vai me atender. Então é o seguinte, e da mesma forma é com os clientes. Você já viu o cliente falar de corretor? Nosso mundo aqui é pequeno. Demais. O mundo dos condomínios em Goiânia, não conheço nas outras capitais, mas em Goiânia, cara, isso aqui para você se queimar é muito fácil. Muito. Tá certo? Os então, clientes sabem quem são, os sabe corretores, quem são. Né? E fala do nome do corretor Fala. pra gente, fala assim, não, essa aí eu já sei quem que é, esse aí eu já sei quem que é. Entendeu? Então, isso eu morro de medo disso. De assim, às vezes por ser mal interpretado. Então, assim, todas as falas, toda a minha postura no negócio é preocupando com esta opinião, sabe? Legal. É. Por isso que constrói uma carteira. Cara, eu acho que isso é que vai te sustentar lá na frente, né? Bacana. E aí você monta a house, então, já olhando para revenda. Sim, eu queria fazer revenda, né? Porque eu acho que eu tinha sempre na cabeça isso. E aí, eu trabalhei com um corretor, o Fernando, com um ano comigo. E o Eric, cara. O pessoal achava que ele era meu filho, né? Aí... Ele é super novo, né? Não, o Eric é show, né? Não, ele tem, acho que... Bom, quando ele entrou comigo, ele era novinho, né? Eu acho que o Eric tem 30, velho. 28. Não, ele tem mais. Eu acho que ele tem uns 34. É mesmo? Eu achei que ele era até mais novo. Cara, o Eric é um cara assim... Sabe que é mente ensinável? Então, assim, tudo... O cara, ele veio... Ele, assim, eu falava as coisas, por mais absurdas às vezes que eu falava, mas ele estava sempre assim... Porque a gente tem que aprender ouvindo. E eu acho que ele aprendia também com os meus erros, né? Que às vezes via eu falar demais, às vezes escutando. Então, assim, o cara hoje ele tá formado, ele não precisa de mim. Coração aberto para aprender. Há 5 anos atrás, ele não precisa mais de mim. Tá junto porque estabeleceu-se a parceria, ele não precisa de mim. Um cara é um profissional formado, já tem os clientes dele, já tem a carteira dele, já tem os clientes que procura ele. Tá certo? Diretamente. Então, assim... É um cara fantástico, tá? Assim, aprendeu na linha que a gente tinha, né? Que era da honestidade, não passa ninguém para trás, pelo amor de Deus, vamos fazer certinho, entendeu? Legal demais. Era por aí. Eu gosto muito dele. A gente atende muito junto, né? Ele é fantástico. Ele tem uma postura assim, transmite paz, né? Assim, leve, tranquilo. gente boa. Eu costumo brincar o seguinte, eu sou a parte ranheta do escritório, né? Eu sou... Como é que ficou esse formato de vocês hoje, cara? São só vocês dois, né? Então, um formato hiper enxuto. É o formato que você acredita, de poucas pessoas? O que é a cultura da housing, no fim das contas, no jeito de trabalhar? Boa pergunta, Lucas. Eu sempre... eu tive oportunidade de, às vezes, desenvolver equipe, sabe? Muita gente vê a gente no mercado há um certo tempo, procura, vamos trabalhar.
Cara, eu nunca dei conta de ampliar essa equipe, sabe? Eu acho que eu via na Tropical, nas grandes empresas que eu passei, às vezes um produto tá dentro do escritório e o camarada não sabe. Acontece comigo, o produto tá comigo e tá com outra empresa grande. Certo. O corretor da empresa liga para mim e faz parceria comigo, sendo que o captador tá do lado dele, no telefone ao lado. Você sabe que acontece isso? Demais da conta. Demais. Como é que o cara tá numa empresa e não sabe os produtos que tem? Porque tem muito produto, tem muito corretor e não tem jeito do cara trocar ideia com tudo. Então é o seguinte, eu tenho a ideia de que a equipe muito grande, as informações se dissipam ali. Tá? Então, eu acho que mais enxuto é melhor. Legal, bacana. E o foco 100% em revenda lá dentro? Revenda. E A FGR muito nos olhando- atende ainda, a gente consegue trabalhar a FGR, o Bruno atende a gente. Legal. Então, precisando de fazer FGR, a gente faz, mas 99% do negócio é revenda. E você olha muito para condomínio fechado, né, cara? Sim, cara. Você é um dos poucos caras que eu consigo falar que é realmente um especialista em condomínio horizontal, que sabe tudo de condomínio. Porque tá lá há muitos anos, tem resultado, Exato. vende sempre condomínio fechado. O que você acha que é a característica de um corretor para ele dar certo ali dentro dos condomínios, cara? Como é que esse cara tem que ser? Cara, é uma pergunta interessante aí. Essa pergunta, se ela for bem respondida, ela vai elucidar muita coisa para muita gente, né? Lucas, eu vou responder essa pergunta da seguinte forma. Eu penso que o corretor tem que ser parecido com o cliente. Eu acho que é talvez a principal função. Legal. Eu tenho que tentar parecer com esse cara. Eu tenho que tentar estar ali sentindo, talvez tentar sentir as mesmas dores dele ali. Então, o que acontece? O corretor tem que estar tentando ali, ficar ali. Para mim se tornou, às vezes, assim, um pouco mais fácil, porque eu consegui morar no condomínio. Mas como eu não morava quando eu comecei, eu ficava tentando, né, cara, entender o que é. Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. É a mente milionária. Se eu vou almoçar no Piquiras, cara, o cliente vai me ver lá. Se eu vou jogar tênis, então, em vez de eu pagar uma escola de tênis, talvez eu tenha um amigo que gosta de mim, que mora no condomínio. Vamos jogar no condomínio. Para o cara me ver lá jogando. Entendeu? Eu penso que é por aí. Eu falei uma vez esse negócio de restaurante, eu acho tão louco, porque Goiânia é um ovo, né? Todo mundo... Por mais que você não conheça a pessoa, eu não sei seu nome, mas tem pessoas que quando eu saio para jantar, quando eu saio para tomar um café, eu já vi aquele cara, eu sei que eu já vi ele. Algumas vezes em lugares diferentes. E eu sei que esse cara também tá batendo a cara em mim e ele tá me vendo. Sim. Esse cara tá... Recentemente eu fui para um evento do Renato Calixto, lá da Casa Baru, e aí sentei numa mesa, o cara sentou do meu lado, eu olhei para ele, ele falou, cara, eu já te vi muitas vezes lá no ateliê do Grão na época. Olha aí. Eu falei, e eu já te vi direto lá. Aí, conectou. Conectamos lá. Conectou. Conectamos, trocamos ideia e surgiu captação e tudo mais. Essa dica que você falou, ela é tão prática e ela é tão importante. Olhar para essas coisas como investimentos. Né? E você está atendendo esse cara de alta renda, né? De alta capacidade financeira, direto, né, Renato? E você já atendeu o cara também que não tem tanta capacidade financeira também. É muito mais difícil, cara? É mais difícil? Não? O que é a diferença do corretor nesses dois cenários? Como é que tem que ser nesse sentido prático? Lucas, trata-se de uma sintonia, cara. Quando você estiver sintonizado, torna-se fácil. É o mesmo. Eu acho que você fazer uma venda de 10 milhões de reais é a mesma coisa que você fazer a venda de um lote de 100 mil. O trabalho é o mesmo. Agora, você tem que entender se a sua linguagem é uma linguagem para esse cliente do alto padrão. Entendeu? E outra coisa que eu vou dizer para você, o corretor que atua em Goiânia, os clientes aqui de alto padrão são pessoas, às vezes, simples. São pessoas engenheiradas, mas que têm origens simples. Pega hoje as pessoas mais ricas de Goiânia. Ela tem atitudes requintadas. Certo. Mas são pessoas simples. São pessoas ligadas ao agronegócio, tá certo? Então, às vezes, um dia um cliente entrou, eu esqueci, atendi o telefone e entrou no Bluetooth. Entrou uma moda de viola. Rapaz, o cara conectou comigo. Cliente top. Eu gosto dessa música aí. Eu falei, mesmo?
Rapaz, esse aí eu gosto. Meu pai. Aí conectamos e começamos. Então, assim, você vê uma bobagem dessa, né? Uma música que entrou ali sem eu querer. Eu pensei que ia até derrubar o negócio, né? Eu baixei e falei, não, pode deixar aí, deixa aí. Gosto. E aí conectamos. Então, e o cara era top, né? E então, assim, eu penso que seria isso, né? A sintonia. Legal, isso é importante. Sintonia. Você viveu, eu quero falar muito de condomínio que você tá, Renato, porque você domina demais o negócio. Você viveu muito condomínio, cara, desde o início, vendendo praticamente sozinho, os jardins, Alphaville e tudo mais. Você pegou o crescimento disso, abrindo para outras imobiliárias para vender ali também. Você trabalhou numa época ali na região dos condomínios. Goiânia, a nível Brasil, é uma cidade muito forte de condomínio horizontal. É bem diferente de São Paulo, por exemplo, tem 50, 60, 100 condomínios na região de Barueri, mas é bem forte mesmo assim. Tem muito, né? Você trabalhou numa época que era extremamente arcaico, que era só corretor autônomo ali ou um ou outro, que são as mesmas seguras, as mesmas caras. Você pegou o período em que as imobiliárias começaram a cair ali para dentro, que foi quando eu fui com a Urbs, aí depois My Broker, né? A Margarete ficou desesperada, mas estava lá no meio também. Tem mais gente indo e vai e mais. Ficou mais difícil, cara? Ficou mais concorrido? Ficou mais profissional? Como é que você tem visto hoje esse mercado de condomínio a nível dos profissionais que estão lá dentro? Legal essa pergunta aí. Lucas, é o seguinte, quando se fala de concorrência, eu acho que não seria bem assim, lógico, tem ali a Urbs e tal, tem empresas grandes que entraram no mercado e tudo. Mas eu aposto ainda na questão do personal, corretor, que o cara me consulta. Então, assim, aumentou um pouco a concorrência, mas assim, eu vejo que tem muitos profissionais que estão nessas empresas, porque o contato não é a Urbs que está em contato com o cliente, é o corretor. Da Urbs. Então, o corretor, eu estou falando do Urbs aqui, mas assim... Não, tá dando um exemplo genérico, totalmente compreensível. Então, não é o corretor, não é a imobiliária grande, é a pessoa que vai lá. Então, eu penso assim, nesse quesito aí, a concorrência não aumentou muito. Tem muita gente mexendo no negócio, trabalhando, prospectando, fazendo anúncio e tal. Mas na hora do vamos ver mesmo ali, às vezes esse profissional deixa um pouco a desejar. São poucos que têm domínio que dali tem o domínio do negócio, né? entendeu? Que nasceu, que o cara sabe assim, fala assim, por exemplo, estou fazendo um negócio aqui com o Lucas, mas eu sei que ele está junto no negócio. Ele não, o Lucas não vai me colocar em um negócio que vai dar errado. E se porventura surgir algum erro no negócio, o Lucas está junto, mesmo que ele recebeu a comissão, ele vai até o fim porque é o nome dele que está aqui, entendeu? Perfeito. Tem muita gente que me pergunta isso até. Você vê algum caminho de saturar ali aquele cenário? Porque nós estamos falando num escritório que tem mais de 50 pessoas, em outro que tem mais de 50, tem mais outros que tem 12 ou 13, mais os 50 autônomos ali. É para ser, né? Não sei se é assim. Mas é para ser, teoricamente, uma região ali que tem mais de 200 corretores focados em poucos condomínios, ali naquele miolo específico. Você vê algum risco, cara, de saturar? Não? Você está falando enquanto no mercado de corretor, ou para o corretor, ou saturar? Só naquele miolo ali de condomínio. O saturar cara, é impossível trabalhar aqui porque tem corretor demais. Lucas, eu acho que este, cara, é o ônus das grandes empresas. Eu acho que esse é um viés que existe. Porque os caras precisam colocar, e vão colocando. Você tem um volume de profissionais ali. O que eu estou te dizendo, às vezes o cara está precisando de um terreno, o cara liga para mim. Eu estou vendo esse terreno, às vezes o terreno está lá tá na lá empresa, e ele nem cara. sabe. Então, assim, a informação não está sendo bem digerida ali dentro. Certo. O volume de pessoas meio que está atropelando. Então, assim, isso enquanto profissional. Certo. Né? Eu acho que o ideal, e eu fiz isso para mim, é estabelecer alguma plataforma para que você trabalhe, porque você é uma empresa. Tá certo? Então, assim, criar o seu nome ali para que você possa fazer o trabalho. Lógico, tem muita gente que fala, quem que é housing? Quem que é Renato? Eu não sou tão assim, né? Tem gente que... Eu vou deixar com a Urbis, ou com qualquer outra. Com qualquer outra, um exemplo. Que tem uma marca grande. Tem uma marca grande, um exemplo.
Isso acontece. Pode acontecer, mas existe o mercado. Certo. Então, o mercado não vai saturar. Agora, às vezes, a condição no qual o profissional está hoje, pode ser que talvez ele não está tendo condições de desenvolver um trabalho legal. Isso pode acontecer. Legal. Tecnicamente falando, que é o domínio de informação, de técnica mesmo, ferramenta que seja, o que você acha que um corretor de condomínio horizontal tem que ter, cara? Ele tem que saber o que do condomínio que é importante? O que são as informações que você acha que esse cara tem que ter para se destacar desse tanto de outros corretores que tem condomínio? Lucas, eu acho que o corretor que tem uma informação técnica de materiais, por exemplo, vai mostrar uma casa, existe um silistone, o corretor não sabe o nome. Isso é um negócio que pega, certo? Alguns ambientes, o cara não sabe o nome. Tá? Então, por exemplo, se é uma persiana automatizada ou não. Então, assim, eu acho que o corretor que reúne esse tipo de conhecimento de arquitetura, ele sai um pouco na frente. Certo. Ele sai um pouco na frente. Respondendo também o que o corretor precisa ter. Eu acho que ele conseguir passar para o cliente que ele dá conta de realizar aquele negócio. Por exemplo, um imóvel X, o cliente viu e serviu para ele. Mas se o cliente achar que o corretor que está mostrando aquela casa ali não tem condições, que o cliente vai te fazer essa análise. Se ele achar que você, pelas informações que você está passando da casa, pela sua postura na hora do atendimento, se ele achar que você não vai dar conta de realizar a venda daquela casa para ele, ele vai declinar o atendimento contigo e vai pegar um outro profissional e vai pedir para que esse profissional faça a intermediação para ele. Com alguém que ele confia. Com alguém que ele assim, ou que passe para ele uma segurança no negócio. Legal, bacana. Muito fala desse mercado. Hoje o condomínio virou o suprassumo, né, cara? Todo mundo. Tanto para cliente, mas o corretor também olha muito porque eu vou falar de marketing ainda contigo, mas nossa, dá para fazer um vídeo legal, dá para divulgar, porque o imóvel é bonito e tudo mais. E um dos pontos que a galera bate muito é, pô, eu preciso de um carrão para vender uma casa cara, eu preciso de uma roupa de marca, tudo mais. Como é que você vê esse cenário de investimento pessoal do corretor, cara? De vestimenta, de ter acessório bacana, um carro bom, influencia muito, influencia nada? Que tanto que você acha que ajuda ou não? Lucas, eu vou na mesma linha do restaurante que eu disse para você. Acho que influencia. Como é que você está vendendo uma casa de 5 milhões de reais e o cara vê que você está vestido assim de maneira talvez inadequada? E eu, assim, já me vesti muito de maneira inadequada e senti na pele, tá certo? Então, eu acho que se você puder ter um bom carro, você deve ter um bom carro. Se puder ter um bom telefone, tenha um bom telefone, boas roupas. Porque você está trabalhando com um produto top, Certo. um preço alto, um valor agregado alto. E na hora que você está atendendo, o cliente está te avaliando, está olhando para a sua roupa. Você não tá vendo, mas a hora que você chegou, ele já não é, a gente também é assim, né? Quando a gente vai fazer uma compra. Totalmente. Não é assim? Totalmente. A gente também é cliente, né? Nós somos clientes, né? Então, por exemplo, você gosta de ir muito em restaurante? Nossa, meu lazer. Amo. Eu sou apaixonado, né? Eu sou louco com restaurante. Então, por exemplo, o serviço... Eu já vi que você é bom na cozinha, né? Eu gosto. Tá Mas minha esposa faz melhor que eu. Me chamar lá, Vamos lá, um toca dia. Um violão? E a viola. Viola. Aí, você chega no restaurante, o serviço do garçom, ele faz a sua experiência Aquilo lá é fantástico. ser maravilhosa. É. O jeito que ele traz o vinho, ele vira o rótulo para você. O jeito que ele... Olha, Lucas, eu observo, cara. Estou aqui sentado, olhando. Não é que eu estou intimidando ele, mas eu acho isso muito bonito, sabe? O jeito dele servir. Fico olhando o jeito da roupa, se está ali. O cara vem servir um vinho de R$500 com molho aqui na roupa. Não dá. Não é? Então, ou com a gravata torta e tal. Verdade. Eu acho que então é mais ou menos isso aí. Primeiro que o ato dele já é muito nobre, né, cara? Que é servir, né? Cara, é diácono, Se né? o cara faz... vai ali no Cabanas e pedir um
um steak tartar, né, que eles fazem. Aquilo ali é fantástico. Faz na aquela hora. experiência de ver, né? Cara, aquilo ali. eu acho isso aí maravilhoso. Isso aí é maravilhoso. Legal demais aquilo ali. E o mercado de alto padrão, Renato, o corretor, a maioria quer, né? Pô, quero porque vendi 1 milhão, ganha 50 mil, né? Tipo isso, né? Só que a maioria dos corretores começou como a gente, né? Você começou devendo, eu comecei devendo pra cacete também. Comecei mal, né? Em busca disso. Você acha que esse corretor que começa num cenário extremamente difícil, ele consegue entrar já no mercado de alto padrão? Tem tido muito esse movimento, né? Especialista de alto padrão, todo mundo né? Todo mundo se posiciona assim. Você acha que esse cara do começo, que ainda não tem condições de investir, ainda não conhece do mercado, não sabe as informações, esse cara é bom que ele comece direto aí já? O que você acha sobre isso? Lucas, eu estou fazendo essa consultoria agora para o meu filho. Então eu estou pedindo para ele começar de baixo. Legal. Cara, você tem que ter musculatura para fazer as coisas. Você chega na academia, você vai pegar um peso de 100 quilos, você tem que ter musculatura para tal. Então eu vou começar pegando o peso menor. Eu preciso me preparar. Eu preciso estar na altura desse cliente. Então, não é aqui discriminação, mas eu não tenho uma condição de estar atendendo esse cliente ainda. Então, por que, assim, já que é trabalho do mesmo jeito, deixa eu me fortalecer. Eu vou me fortalecer e volto daqui a 1 ano. Você concorda comigo, Total, Lucas? total, incrível. Entendeu? Então, assim, se eu não estou dando conta, cara, peraí, vou me preparar. Já eu volto. Porque exige investimento, né, Renato? Tem que ter. É aquilo que eu estou falando. O cara vai comprar uma casa vai comprar um vinho de R$1.000, uma casa de 5 milhões, ele quer ver o serviço. O corretor precisa saber se portar. Concordo. Ele precisa criar um ambiente legal para que aquela compra ocorra de maneira elegante. Como de fato o imóvel é elegante também. Tá certo? Então, é assim que eu vejo. Posso estar errado, mas eu vejo assim. Não, eu concordo com a sua visão. Tá. Acho totalmente factível. Acho totalmente correta a sua visão. Renatão, o mercado de condomínio, cara, ele sempre foi muito informal, né? Ele foi construído de maneira informal, né? Corretores informais, talvez o morador do condomínio ali, vou virar corretor. Até hoje tem muito isso, né? Tem muito isso. Mas tem muita gente que fez isso de forma... Não tem nada de errado disso, mas tem muita gente que fez pouco profissional. Tem gente que nem cresce, né? E muitas vezes quer ser corretor e tudo mais. Mas o processo dentro dos condomínios se tornou muito informal. O fato de ser muito informal limitou alguns pontos. Então, um dos principais deles, e é um dos que eu mais bato sempre, é a questão de pegar um imóvel através de uma gestão exclusiva para trabalhar aquele imóvel, né? Que eu penso eu enxergo como a maneira mais assertiva para todas as partes. Mas a maioria dos profissionais tem muita dificuldade, cara. Muita dificuldade de pegar um imóvel exclusivo hoje. Você acha que esse é o melhor caminho para trabalhar um imóvel hoje? Olhando como cliente, olhando como corretor? Que dica que você pode dar, cara, para conseguir pegar o imóvel exclusivo? O que você tem que abordar com o cliente para conseguir isso, para que fique mais profissional? Como é que é a sua visão sobre exclusividade dentro de condomínio horizontal? Que tem gente que acha que é impossível. Não é impossível. Não é impossível. E eu sei que você trabalha assim. Tenho muitos amigos que trabalham assim. Eu também busco isso. Tá? Só que eu vou falar uma coisa para você, Lucas. O cliente... O que o corretor tem que fazer? Ele tem que mostrar a que veio. O cliente não vai colocar um imóvel de 5 milhões exclusivo com uma pessoa que ele não sabe quem que é. Tá? Eu sei que às vezes a pessoa fala, mas eu sou da empresa tal. Mas, igual eu estou te falando, ele não está fazendo negócio com a empresa, está fazendo negócio contigo. Então, o corretor tem que ter a musculatura. Então, os clientes que me dão a exclusividade... conhecem o meu trabalho. Certo. Sabem quem é, com quem que eles estão negociando. O que o corretor tem que fazer para pegar na exclusividade? Eu acho que, primeiramente, ele precisa trabalhar o cliente, orientar o cliente da dificuldade de, às vezes, deixar isso no mercado, a revelia para todo mundo, e contratar alguém. Para que ele tenha a quem se reportar. Meu imóvel está no mercado há 2 meses e não tive nenhuma proposta. Vou falar com quem? Cara, tem 60 pessoas trabalhando no seu... Tem cara que você vai ligar e você nem conhece. O cara está trabalhando no seu imóvel, você nem sabe quem que é. Então,
Eu penso que, por parte do corretor, ele tem que mostrar ao cliente o que ele é capaz de fazer. Pode até acontecer de ter 90 dias de exclusividade, vencer a exclusividade e ele não conseguir vender. Isso é normal para todos. Mas ele não vendeu, mas ele tem condição de vender. Certo. Aí quando o cliente percebe isso em você, fatalmente ele vai assinar o contrato. Legal. Muito bom. E como é que você vê essa questão de parcerias hoje em dia dentro dos condomínios, cara? Que mercado muito promíscuo, muito... Como é que fala, cara? Como é que é? Canibalizado, né? Ele é um mercado extremamente agressivo, né? Onde muitos profissionais se atravessam, tem a certa facilidade de você encontrar esse imóvel. Tem uma série de abordagens diretas que eu vou trocar ideia sobre isso também. Como é que você tem feito para se blindar, cara, desses parceiros ruins? Você construiu alguma maneira para isso? Como é que você tem feito? Lucas, é o seguinte, eu acho que senta na sua mesa quem é parceiro. Senta para tomar um vinho, comer alguma coisa contigo, quem está contigo. Quando você estabelece conexões, eu posso passar para você a quadra, mesmo o imóvel que não esteja opcionado comigo, eu sei que se eu passar a quadra e lote para você, por mais, você pode até conhecer o cliente, mas você vai se reportar a mim. Você vai muito falar... normal aqui em Goiânia, né? Sim. Você conhece. Muitas vezes eu fui passar a escritura e o outro cliente eu conhecia, Sim. né? É bem normal. Mas com você é um dos meus parceiros. Mas com confiança. você e com outros que a gente tem amizade, que tem parcerias, eu sei que se eu falar para ele o nome do cliente e passar o imóvel, ele pode estar tomando, pode ser amigo do cara, pessoal, jogar bola todo dia com o cara, que ele vai me colocar no negócio. Tenho certeza disso. Então, isso é meia dúzia de pessoas, de profissionais que eu consegui depois de 20 e tantos anos. São poucos, né, São cara? poucos. São poucos. Porque, na maioria das vezes, o cara não quer. Aquela coisa que você está falando, a pessoa pergunta, quem é cliente? Uma vez que a pessoa... é fulana? Então, imagino que deve ser. Você já faz a ligação, você já está fora. Só de você falar o nome. Quer dizer, então, aí se a pessoa faz isso, né? É até estranho, numa primeira abordagem, um corretor questionar isso, né? Quem é o cliente? Desculpa, Esta amigo. pergunta, ela se deve pelo seguinte. Eu já estou te falando. Se for um cliente que eu conheço, eu não vou colocar você no negócio. Não faz sentido. Quando né? a pessoa fizer essa pergunta, qual o nome do cliente? Ele já está dizendo para você que, se for um cliente conhecido dele, você está fora. Ele não vai entender que, por mais que o cliente é conhecido dele, mas o negócio não está na mesa dele. Quem está trazendo o negócio novo, quentinho, é você. Verdade. Então, qual é a leitura que o cara deveria fazer? Mesmo que seja alguém que eu conheça, mas ele está na vez no negócio. Então, se ele está trazendo um negócio para mim, independente se eu conhecer o comprador ou o vendedor, nós vamos fazer e eu vou me reportar a ele para que ele participe do negócio e a gente chegue no objetivo final, que é a comissão. Ótimo, muito bom. Muito bom. Tem que se blindar de alguma maneira. Eu tenho minha blacklist. A lista negra, né? Eu tenho total. Cara, vou até fazer uma crítica aqui, questão de grupos, né? O cara pergunta no grupo, preciso de imóvel tal. Cara, tem vezes que a gente responde, né? Você responde para a pessoa não tem, só vê, visualiza, não fala nada. Nem para agradecer, né? Beleza, cara, vou mandar e depois eu te aviso, né? E reportar a pessoa que passou o negócio para você, reportar a ela, atualizar. Ou então falar assim, olha, passei, ele não interessou, tá? Mas eu te agradeço, tá? Você está estabelecendo conexões. Com certeza. Porque numa próxima demanda ali, você já manda na hora para aquela pessoa, já respeita ela, cara, você uma confia pessoa que, outra coisa. Eu já vi você falar, por exemplo, que não pode falar com o cliente pelo WhatsApp a primeira vez. Corretor, eu particularmente. ao chegar no negócio de um outro corretor, eu estou com um imóvel. O corretor está com o cliente, eu estou com o imóvel. O corretor quer o meu imóvel, quer mostrar o meu imóvel para o cliente. Pelo amor de Deus. Porque o cara pergunta do imóvel, pergunta preço, não fala nada. Depois é que ele vai falar que ele é corretor. Não, cara, é um saco, né? Você faz. Eu acho que eu vou assim. É o que eu acho. Acho que o ideal, se você tem um negócio. A primeira coisa a se falar é isso, na eu verdade. estou entrando no seu negócio.
eu vou ligar para você. Se você não puder atender, tudo bem. Eu vou mandar. Depois que eu fiz a ligação, eu posso te mandar mensagem. Estou liberado para te mandar mensagem. Vou fazer uma ligação. Eu não te conheço. E vou dizer para você. Falar assim, eu me chamo Renato, sou corretor de imóveis, estou com um cliente interessado em um lote como esse que você está anunciando. Você aceita a minha parceria? É a primeira comunicação. Uma pessoa que ligar para você desse jeito, você não me conhece, você recebeu essa ligação. O que você vai pensar? Já respeita muito a pessoa. Respeito. Ele soube entrar na minha casa, ele soube chegar na minha casa, pediu licença para entrar. Agora, esse dia eu até brinquei. Chega uma pessoa, quanto que é esse terreno aí? Tal. Eu preciso saber. Aí depois depois que você passa várias informações, o cara fala que é corretor. Então o cara tem que entender que eu não sei com quem que eu estou lidando. Eu tive isso essa semana, cara. Uma pessoa entrou em contato comigo pelo Instagram e eu tenho meu processo, abordei e tal. Mandei, agendou visita comigo, sem me falar nada e tudo mais. E eu falei, eu vou adiantar para você as fotos e vídeo para ver se faz sentido para você. Tá? E na hora que eu mandei tudo, ela respondeu, não faz sentido, vi aqui as fotos e tudo mais, e por isso mesmo. Aí eu falei, estranho, né, cara? Agendou a visita, viu as fotos, desistiu do nada. Aí eu falei, eu posso te ajudar de alguma maneira? Porque eu tenho outras opções, você quer me falar um pouco? Vou ser muito direto, eu sou corretora de imóveis, eu estava só assuntando depois de todo. Que absurdo. É uma coisa muito estranha, completamente deslocada. Não, totalmente diferente, cara. Então, assim, eu uso para falar com quem eu vou captar, porque eu quero saber se você me aceita no seu negócio. Total. O negócio é seu. É. Então, eu não mando em você. Não é porque eu tenho cliente que eu mando em você. Não. Eu quero saber se você quer fazer negócio comigo, porque... Tem essa também. Às vezes você está um negócio, eu tenho um cliente, eu sei que você tem um cliente, mas eu não quero fazer negócio com você. Quem é você? Eu não sei quem é você. Tem pessoas que eu realmente não respondo. Mas negócio, gente, é dinheiro. É bem de família. Então, assim, você não vai negócio com um cara que está no presídio. Não sei se o cara está no presídio. Qual cela que você está, amigo? Verdade. Entendeu? Então, assim, eu preciso me apresentar para você. E essa apresentação, ela precisa ser impecável. Você aceita falar comigo? Você me aceita no seu negócio? Se o cara falar um negócio desse para mim, cara, eu dou a chave da empresa para ele, do escritório. Tamo junto, né? Tamo junto, você parece comigo, né? Então... Legal, isso é bom. Esse é um cara... É bacana isso. Você é o cara old school, Renato. Mais de 20 anos de mercado. Você pegou várias fases do mercado. Sim. Você pegou a fase que não tinha celular, a fase que não tinha WhatsApp, não tinha Waze, que os anúncios eram só em jornal e a gente entrava no jornal para ver o que estava disponível, para entrar em contato. Eu peguei essa fase também para ver o que está no jornal. Aí vieram os portais de maneira muito forte. Primeira pergunta dentro disso, você ainda é adepto dos portais? O que você acha do resultado dos portais ainda hoje em dia? Quais são os pontos positivos, as limitações dos portais imobiliários hoje em dia que você vê? Lucas, eu acho assim, o portal, para mim... Eu tenho a obrigatoriedade de estar lá, né? Porque, de certa forma, é uma vitrine para o mercado. Certo. Mas se eu for colocar o preço que eles cobram, as mensalidades, por exemplo, e os leads que eles me entregam, é muito pequeno. É muito pequeno. O retorno já não é mais o mesmo. E você sabe o que eu vou dizer para você? Eu acho que o próprio cliente já desgastou um pouco. Porque você chega aqui, você vai pegar um determinado empreendimento, você tem 10 anúncios. O cliente vai ligar... Eu vou dizer para você que 8 são fakes. Tem tanta limitação hoje em dia. 8 anúncios. Eu já vendi. Esse eu já vendi. Esse anúncios eu não iguais. Tenho. Anúncios iguais. Esse eu já vendi. Eu tenho outro. Preço errado. E o cliente fica chateado. Sabe o que aquele cliente meu do Atenas, que você conheceu, me contou? Que quando eles foram comprar casa, eles entraram no portal, agendou horário com a casa com o corretor. Chegou lá na porta do condomínio, o corretor falou, aquela casa que você veio ver, ela não tá à venda não, Que absurdo, cara. Mas a gente vai ver outra. Olha só. Tem lógica, cara. Já marcou outra casa. Já marcou outra casa. Aquela lá não tem não, mas eu não quis falar porque eu tenho outra. Lucas, isso tem causa lógica, nos clientes. Não sei se você já deve ter atendido o cliente fala assim, cara, não gosto de corretor. Mas só todos, né? Eu não gosto de corretor. Olha. Falei, cara, você sabe que é um quebra-gelo meu? É. Eu falo, cara, entre nós aqui, velho,
99% dos corretores são ruins demais, não é? Aí eles riem, nossa, é verdade. Cara, De jeito. e fala a verdade, quem tá comprando tá com um problema na mão. Total. Eu preciso resolver. Vendi meu apartamento, cara, minha família vai ficar na rua daqui 30 dias, eu tô com dinheiro no banco, tô com medo dar problema, eu preciso comprar o imóvel. É um problema ou não é? Realmente. É um grande problema. É um baita problema. Um grande problema. Então eu preciso resolver. Cara, como é bom eu encontrar uma pessoa que consegue respirar o meu problema e vai batalhar para poder me ajudar a resolver aquilo. Que sabe dos riscos, né, do Que negócio. me ajuda, que me fala, que é uma pessoa que está com um anúncio verdadeiro. Você tem essa casa? Tenho, e eu conheço. Outra coisa, o cliente chega para falar com o corretor, chega lá, tem 12. 12 corretores. É um que saco. um está fazendo parceria com outro. E aí, às vezes, o dono do imóvel tá junto e tá dentro de um quarto 10 pessoas. Não, e vão os 12. E aí, pra quê, né? E outra coisa, entre os 12 no quarto. Pelo amor de Deus, é um absurdo. Não dá, cara. Então, assim, tem que ser, a gente tem que ter. Acho que o mercado, a gente precisa se educar. Tem que ter feeling, né, cara? Tem. Então, assim, às vezes. Por isso que eu falo, assim, as parcerias eu conto no dedo da mão. Porque são pessoas que pode, por exemplo, falar assim: pode ir lá na casa. Ele sabe que eu não vou assediar o cliente dele. Ele sabe que eu não vou falar besteira. Tá? Então, assim, a pessoa confia. Estabelecer Tem conexões tantos de confiança. detalhezinhos, né, cara, que você vai aprendendo ao longo do tempo. Eu, por exemplo, se eu for mostrar uma casa sua hoje com um cliente meu comprador, Renato, fica à vontade. Tem corretor do comprador que quer ficar fazendo a apresentação do imóvel com a captação dele, atrapalhando o captador. Porque ele tem ciúme, né? Se ele ver... Porque, como você não confia, se porventura o corretor, que é o captador, tem uma desenvoltura melhor, aí você tem medo do seu cliente deixar você e se reportar só. E aí depois troca o telefone e você está fora. Então, esse medo não pode existir. Realmente. Esse medo não pode existir. Eu posso deixar você apresentar um imóvel, sabe, Lucas? Eu acho que não tem esse tipo de ciúme. Porque você conhece, você é melhor do que eu, aquele imóvel. Sim. E é nosso interesse que sai, né? E eu sei que você tem mais desenvoltura, pode ter mais desenvoltura naquele imóvel, vai informar melhor o cliente. E mesmo se o cliente ligar para você depois, eu estou no negócio. Realmente. Eu já fiz isso várias vezes. Então, tranquilo. Renatão, aí sobre isso, né, sobre essas estratégias de venda de imóvel agora, nos últimos 6 anos vinha se construindo o negócio da internet efetivamente, os vídeos mais elaborados, a rede social, o Instagram, o Facebook, o YouTube, isso tudo. A pandemia pegou isso, explodiu em 10 vezes a celeridade do negócio. Como é que você, um cara old school que passou por todas essas fases, está se adaptando nesse novo cenário? Como é que você está vendo isso? Lucas, é o seguinte, é inevitável, né? Eu acho que a gente tem que acompanhar o mercado. Eu tenho feito vídeos. Tenho visto e tá muito legal. Assim... Você tem muita naturalidade na câmera, cara. Cara, você sabe o que acontece? Quando você está do lado da verdade, quando você está vendendo a verdade, isso fica fácil. Legal. Fica difícil se você estiver mentindo. Eu não estou mentindo, eu estou trabalhando, entende? Então eu posso colocar a minha cara assim, entendeu? Eu estou fazendo vídeo. Só que eu acho assim que os clientes e o mercado, as coisas desgastam muito rápido. Né? Então, assim, eu acho que, por exemplo, vídeos muito elaborados, muito longos, eu acho que esses vídeos são meio cansativos, né? Dificilmente o cliente... O comprador mesmo, essa é a percepção que eu tenho, ele não assiste, cara. Tudo. Esses vídeos viraram entretenimento. Então, o cara que nem é o comprador, ele assiste porque é legal. E às vezes até conversa com você no direct, ali, de repente você está conversando com um cara que está ali não está nem pensando em comprar imóvel, né? Tanto é que a gente tem figuras no mercado que viraram realmente estrelas, né, de apresentação, porque é um assunto legal. Mas você tem feito, então? Você tem investido em tráfego, essa questão de rede social? Tenho feito. Eu preciso aprimorar um pouco mais esse pós, quando o cliente entra em contato, porque esse cliente é um cliente também mais difícil, porque não tem o contato físico. É igual você falou, eu sou da época não do digital, eu sou do jornal, cara, do pager. Do jornal, né? Quer dizer, então, você vê, é complicado desenvolver ferramentas para falar com esse cliente. É um cliente que eu não vejo, não sei quem que é. As minhas estratégias, né, a época era levar. A gente não quer sair para ver o imóvel agora.
Ele quer fazer um filtro primeiro para depois sair municiado de informações. O cliente já sabe de tudo, né? Velho? Sabe. Né? Isso é interessante. Sabe. É bom que ele vem filtrado também. E depois de 20 anos, Renato, imagino que você tem uma carteira construída, né? Pessoas que compraram de você mais de uma vez, que venderam com você mais de uma vez. Como é que você cuida de sua carteira hoje? Você recebe essas indicações? Como é que funciona isso hoje? Lucas, cara, é manutenção, assim, eu tento estar próximo, né? São pessoas que cresceram no condomínio, que na época não tinha, fez a primeira casa, construtores, ou pessoas que construiu para morar, depois virou construtor. Então, são pessoas que estão por aí. E hoje já tem filhos, né? Tem cliente meu que já falou para mim, não fala comigo mais, é o menino que vai entrar agora, né? Já passou a bandeira. Mudou a geração já. Já mudou a geração. Então, assim, e eu acho que é assim, cara. Esse é o brilho da vida, né? Muito legal. Porque nós estamos passando. Os caras cresceram e eu cresci junto. Daqui a pouco os filhos deles já vieram. Aí que estava o desafio, né? Como é que eu vou conversar com o filho? Outra linguagem. É outra linguagem. Então, eu acho que o bacana da vida é uma engrenagem. Vai passando. Vai passando. Bacana. Eu não vou ser eterno. No mercado também a gente não é eterno. Né? E eu acho que esse é o brilho do negócio, porque você tem que dar lugar para outra pessoa. Isso é bacana. Você tem antes disso, que tanto que mudar para Atenas e estar dentro do condomínio influenciou no seu negócio, cara, positivamente? Que te trouxe negócio mesmo, te trouxe captações, relacionamento, enfim. Lucas, eu vou dizer para você, cara, que eu nunca fiz muito uso dessa bandeira, sabe? Eu acho que é bacana, o cliente percebe às vezes, pode ser que tenha dado algum efeito, mas eu nunca fiz uso dessa bandeira. Mas eu acho que o cara analisa, né? Acho que o cara vê. Pode ser que o cara crie um pouco mais de confiança, não sei. Mas eu acho que o cerne do negócio é a sua postura. Legal. É um vídeo que você faz no imóvel, que o cara gostou do seu tom de voz, gostou do seu jeito. Ele viu verdade em você. Acho que isso é melhor do que outros requisitos. Legal. Acho que é a verdade, né? A verdade. Bacana. E você tem algum plano agora, Renatão? Tá com o João? É João, seu filho, né? João. Então, você tem pensado... Você pensa em algum momento em tirar o pé mesmo e só descansar? Eu preciso, né, cara? Eu preciso, né? Eu trabalho desde os 8 anos. Eu penso em dar uma diminuída mesmo. Mas continuar atendendo, você não, pensa? Não, eu preciso. Outra coisa, sabe, Lucas? Uma chave. Porque na minha visão, o nosso negócio é eterno, cara. Eterno. 70 anos, se você quiser. Sabe o que o Juscelino Kubitschek falava? Ah. Ele falava o seguinte, que pintava o cabelo de preto para o amor e o cabelo de branco para os negócios. Ah, legal. É frase do nosso presidente aí, né? Fundador de Brasília. Legal. Então é o seguinte, os negócios imobiliários é para quem... Você pode estar com 70, quanto mais velho você for... Mais credibilidade, mais carteira. É fantástico, eu acho fantástico. Você não é descartado porque você ficou velho, entendeu? Então vai muito da postura. Legal. Então, eu não vou parar. E eu tenho outra chave aqui. É uma coisa que eu tenho comigo. Eu nunca quis ser empresário. Eu sempre fui corretor de imóveis. Então, se eu fosse dono de padaria, eu seria um padeiro. Sim. Eu sei fazer pão. E é legal que por uma escolha sua você manteve esse formato. Eu não posso, porque eu preciso estar no contato, sabe? Preciso estar trabalhando, porque se eu ficasse essa logística de sair fora do mercado, eu teria que estabelecer equipe. Então, assim, eu preferia assim, entendeu? E aí você tem feito uma sucessão com o João, ensinando ele como é que está sendo essa cara, experiência? Ele é um camarada bacana, assim, ele é serião, né? Muito serião. Né? Você, não, mas ele é mais do que eu. É mesmo? Ele não ri das minhas piadas. Agora você já pensou, cara, eu faço uma piada e o cara olha pra mim assim e fala, pô, desculpa aí. A minha filha parece muito comigo, mas ele é mais assim, mais serião, né? Isso pode ser bom pra ele também. Mas tem sido legal a experiência? Tem, que você tá achando? Tem, mas assim, ele começou assim, ele vai levar um envelope ali.
Ele vai. Badecando mesmo. Badeco total. Ele lava o escritório, pô. Legal, muito bom, velho. Ele lava o escritório. É o método que eu sei. Legal, muito bom, velho. E vendo Então, assim, ali o que tá acontecendo. e assim, ele vai começar por baixo, não é? Ele vai, né? Assim, e também tem que ver se ele tem musculatura para isso, tá? Se ele vai querer mesmo, né? Se ele vai querer, eu não vou forçar nada. Legal, cara. Entendeu? Ele Então, tá com que idade? Vai fazer 18 agora. Bacana. É. Idade boa, hein, velho? É bonitão, né, cara? Pensa, Bonitão cara, ele. seu moleque anima, daqui 30 anos tá com 48, super jovem, consolidado ainda, com carteira. Muito Foi massa, disso pra né? ele, né? Falei assim, cara, começa mais cedo, né? Eu Começa comecei mais dessa cedo. idade, 18 para 19. 18, né? Eu falei assim, eu tô falando pra ele, começa mais cedo, porque você tem chances de errar. É. Você pode errar 10 vezes. E tem um mega de um professor, né, velho, que passou por tudo, né? Cara, mas eu vou falar pra você. Olha, Lucas, eu acho, com a minha experiência, né, que eu tenho, quase 50 anos de vida, eu vou dizer pra você, cara, não tem como você ensinar. A pessoa tem que andar. É. Sabe? É uma coisa de você estar numa estrada, numa floresta, você vai entrar na floresta ali, abrir um portão, e aí a hora que você passar, você vai fechar esse portão, quer dizer, é só você. Então, dentro daquela floresta, você tem 1000 coisas acontecendo ali, e você vai mexendo, fazendo. Eu acho que a ansiedade das pessoas que às vezes estão entrando no mercado é exatamente essa, porque algumas pessoas ficam falando só de milhões. Você já chorou pela profissão, Lucas? Muitas vezes. Chorou pela profissão? Muitas vezes. Eu acho que isso é um bom ponto. Muitas vezes. Eu já chorei pela profissão. E eu vou te Copiosamente. falar. Eu vou te falar mais, tá? Há poucos dias. Mesmo. Desabou. Há poucos dias. Então, cara, é amor, né, cara, envolvido. É amor envolvido. Eu acho que profissional que nunca chorou pela profissão, eu acho que ele não sentiu ainda, né, o negócio. Esse negócio nosso é... Então, falando aqui do João, o dia que ele derramar a primeira lágrima pela profissão, aí ele vai estar andando no caminho certo. Até então, foi eu que chorei. Então, ele vai ter que entrar para ver, entendeu? Essa é a visão que eu tenho. Legal essa análise, muito boa. Renatão, caminhando até para finalizar, podcast chama Café Cash, né? Igual eu te falei. Por um motivo. Eu busco ser muito natural com os meus negócios, todos eles. De sentar, tomar um café, fazer negócios informais, tirar o peso, sabe? Fazer de uma maneira leve. E eu brinco, né? Tem essa frase, café se fechar um negócio, é por isso, porque conecta, porque você faz algo leve, essa é a essência da mensagem. E aí, por isso que o nome ficou Café Cash. Aí eu até pergunto para encerrar, né, cara? Você que é corretor de imóveis, quer aprender a vender mais e aumentar o seu faturamento em 6 meses? Estão abertas as inscrições para a comunidade Catena, a primeira escola para corretores de imóveis do Brasil, e por apenas R$ 79,90. São aulas semanais com temas variados do mercado imobiliário. A gente fala sobre negociações, vendas, marketing e muitos outros temas. Você tem acesso a todas as minhas estratégias pessoais que já me fizeram vender mais de 300 milhões de reais e atender centenas de clientes. Além disso, você vai aprender como encontrar clientes realmente interessados, vencer a concorrência com outros corretores e outras imobiliárias, fechar negociações complexas e se tornar uma verdadeira referência no seu mercado. Para se inscrever, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo ou ler esse QR Code que está na tela. Nessa página você tem acesso a todas as informações e pode falar também com a minha equipe de suporte. Além disso, você pode acessar a escola por 7 dias de forma gratuita. Não perca mais tempo e clica no link aqui embaixo. Se você pudesse escolher, velho, qualquer pessoa que passou pela Terra já, qualquer uma de qualquer motivo, para tomar um café, para aprender com essa pessoa, cara, quem que você escolheria? Então é o seguinte, Lucas, eu tenho um impulso de dizer assim, Jesus, né? Cara, mas Jesus está comigo, então assim, eu sei, né, muito dele. Então eu escolheria, cara, o rei Salomão. Legal. Eu acho ele assim, esse cara ele teve muita coisa, essas coisas que todo mundo almeja, ele teve.
E aí, ao final de tudo, ele falou... E o aí louco é a conclusão, né? Alguém fala que é depressivo. Não, eu não acho que é depressivo. Eu acho que é o destino de todos nós olhar para trás e falar assim, cara, ficou somente a trilha que eu fiz. Então, assim, tudo aqui é vaidade. Ele falava isso, essas coisas. Então, assim, eu acho que eu gostaria de conversar com ele, né? E faria uma pergunta para ele. Você quer saber que pergunta que é? Não, qual? Fala assim, ô Salomão, eu ia passar para ele assim um histórico, né? Igual a gente está conversando aqui. Eu falei assim, o que você acha de mim, hein? Você acha que eu acho que eu ia fazer essa pergunta para ele, né? O cara sábio. Alguém que poderia... Pode pedir o que você quiser. O cara fala assim, eu quero a sabedoria. Quer dizer, então, com a sabedoria eu tenho tudo. Então eu falaria com ele assim, eu pediria para tomar um café com ele, com certeza. Bacana, é uma ótima pessoa para tomar um café. Não seria bom, cara? Tá louco, fantástico. Renatão, cliente que quer deixar uma casa contigo, comprar uma casa contigo, onde que ele te acha? Fala aí o contato aqui para essa câmera. Legal. Sua página, telefone, o que você quiser falar aí da Housing. Então, aquele que quiser conhecer o nosso trabalho, né? Assim, o nosso trabalho é Housing Investimentos, no plural, tudo junto, .com.br. Legal. Aí as redes sociais, Housing, se jogar no Google ali já sai também. Tá moderno, pô. Tá bem posicionado. Jogou então. no Google. Não, assim, fala assim, jogar Housing completo, aí, investimentos, é capaz que já sai ali. Então, estamos a gente tem aí, estamos nos portais e para fazer o melhor aí para todos, né? Bacana. Parabéns pelo profissional que você é, pela carreira que você tem. Você é um ótimo parceiro. Você é sempre um dos primeiros caras que eu falo quando é para algo de condomínio. Muito legal ter você como parceiro de negócio, super ético, bom, metódico, organizado. Obrigado, é uma classe absurda, fala super bem, inclusive. Então, parabéns pela carreira que você construiu. Cara, eu agradeço você. Te parabenizo aqui pela... Eu sei que você é um cara muito dinâmico. Você tem escola de corretores, você faz esse trabalho aqui digital, você tem um podcast. Eu sei que você é um cara multi, né? Multi. Então, a primeira vez que eu conheci você, eu disse para você que eu tive um grande potencial. Realmente. Eu falei para você, né? Verdade. Isso tem uns 8 anos já. Eu falei para você, cara, você é um cara diferente, cara. Você falou. E tem outros que a gente conhece, assim, garotos, né, mais novos e tal, tá chegando. Falei, cara, você é diferente. Legal. Né? Então, você é um cara desse, é um cara diferente. Obrigado, amigo. Agradeço por ter vindo, a honra para mim te receber. Galera, sigam o Renato, o episódio dele foi fantástico. Se você ainda não curtiu, se inscreveu, compartilhou, manda para seus amigos corretores aí, que o Renato tem uma mega história. E é bom ouvir quem tem resultado, né, efetivo. Então, escutem aí mais uma vez, mandem para os amigos. Se inscreva no canal do Café Cash, que está no YouTube, está no Spotify, em todas as plataformas também de podcast. E se você ainda não conheceu a Catena, que é uma escola para corretores de imóveis, você está perdendo tempo, porque o valor é super acessível, o conteúdo é valioso, de alguém que tem resultado e que pode te ajudar do início até o final. Então, conheça a Catena aí embaixo na descrição. Tamo junto e até nosso próximo episódio.